Fala galera, beleza? Estamos começando o nosso vídeo de língua portuguesa do 9º ano. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. O nosso conteúdo é notícia e oração subordinada, isso mesmo. Iremos retomar alguns conceitos sobre esses dois temas. Para isso, acompanhe os nossos objetivos. Ler e compreender fragmento de uma notícia, retomar os conhecimentos sobre as orações subordinadas. Iniciando, temos uma notícia, temos uma informação sendo mostrada aqui. Na época em que houve essa publicação, ela era atual, que é uma característica da notícia, trazer informações, fatos que são atuais naquele momento. Então vejamos o conteúdo dessa notícia e depois teremos as atividades. Ônibus do Hemocentro estará nesta quinta-feira no Pantanal Shopping. Hemocentro passa por uma crise e precisa repor urgentemente seu estoque de sangue. Nesta quinta-feira, 25, das 10 horas às 16 horas, o ônibus do MT Hemocentro estará no estacionamento do Pantanal Shopping realizando coleta de sangue total. O objetivo da ação é promover a manutenção dos estoques de bolsa de sangue do Estado, já que o Hemocentro passa por uma crise e precisa repor urgentemente seu estoque de sangue, comprometido pelo problema no gerador da sede. Para doar sangue, é necessário que a pessoa sinta-se bem, com saúde. Ela deve apresentar um documento com foto, emitido por órgão oficial e válido em todo o território nacional, ter entre 16 e 69 anos e peso igual ou superior a 51 kg. Os candidatos à doação com idades entre 16 e 17 anos devem estar acompanhados por um responsável e a coleta deve ser autorizada por ele. Ok, encerramos a leitura do trecho e já temos uma atividade. Temos aqui um trecho para você relembrar, retomar e responder a letra A. Qual é o objetivo da ação descrita na notícia? Então, responda. Respondeu? Qual que é o objetivo dessa notícia? O que temos aí de objetivo sendo mostrado? Vamos à correção. O objetivo da ação é promover a manutenção dos estoques de bolsa de sangue. Isso mesmo. O objetivo dessa ação, desse evento noticiado, é fazer com que as pessoas vão até o Hemocentro e doem sangue para manutenção, porque, como vimos, houve um problema no gerador deste local.
Seguindo, atividade de número 2. Temos um novo trecho aqui e responda: por que exige-se um doador saudável? Qual é o motivo? Respondeu, pensou em algumas possibilidades, algumas hipóteses do doador estar com a sua saúde em dia? Vejamos a resposta. O doador deve estar saudável, pois o paciente não pode ser exposto a nenhuma contaminação pela transfusão. Isso mesmo. Então, a pessoa que irá receber um sangue doado, ela já está passando por alguma dificuldade, ela já tem alguma enfermidade, um problema de saúde. Então, ela não deve receber nenhum tipo de contaminação. Então, o seu sangue doado deve estar saudável. Assim, ele vai trazer bem para aquela pessoa que irá receber. Certo? Vejamos agora, retomando ali a notícia, as suas principais características. Temos aqui o seu título, também chamado de manchete, é um texto jornalístico em que encontramos em jornais impressos ou em sites da internet, também jornais online, né, podemos falar. Então, a manchete tem um objetivo. Qual é ele? É resumir e apresentar o assunto abordado no texto. Isso mesmo, é algo muito importante uma manchete. Através da leitura é que você tem a sua curiosidade despertada para a temática. É através da manchete que você vê se aquele texto é do seu interesse ou não, se o conteúdo abordado é importante para o leitor. E depois, nós temos o subtítulo, também chamado de linha fina. E qual que é a sua função, qual é o seu objetivo? Aqui nós temos Hemocentro passa por uma crise e precisa repor urgentemente seu estoque de sangue. Qual que é o objetivo dessa informação? É completar, trazer uma complementação para o título. A manchete ela deve ser curta, breve. Uma manchete longa, ninguém vai se interessar em ler, vai passar rapidamente na folha do jornal ou no site e não vai querer ler um título gigante. O papel do subtítulo é complementar. O subtítulo, sim, ele pode ser grande, pode ser um pouco mais extenso, porque ele traz uma explicação referente ao título. É mais uma informação para o leitor saber se aquilo é do interesse dele ou não. E na sequência nós temos a linha ao lead, isso mesmo, o lead, que são os parágrafos iniciais, onde nós temos as respostas para 6 perguntas. Quem são os envolvidos nessa notícia, nesse fato? O que é o fato? O que está acontecendo ou o que aconteceu?
quando e onde ocorrerá, o como ocorreu e por quê. Então são 6 perguntas que compõem esses parágrafos iniciais, na verdade, em forma de resposta. Nós encontramos aí respostas para essas 6 perguntas que formam o lead, que temos como o que é mais importante, as principais informações. Isso mesmo, em uma notícia, nós temos a estratégia da pirâmide invertida. Em uma notícia, nós temos a apresentação do que é mais importante já no início do texto e o que é mais específico e tem uma menor importância no meio para o fim, certo? Agora, seguindo, vamos a uma retomada dos conceitos básicos da sintaxe da nossa língua portuguesa. O que é uma frase? Nós sempre encontramos nos enunciados de exercícios, releia a frase, veja essa frase no texto, mas afinal, o que é uma frase? Vamos retomar esse conceito. É um enunciado falado ou escrito que apresenta um sentido completo, podendo conter apenas uma ou várias palavras. Exemplos: saúde, eu tenho saúde. Então vejamos, frase é um enunciado, é uma palavra ou um conjunto de palavras que vai transmitir uma mensagem que o seu ouvinte ou seu leitor vai conseguir compreender algo. Então há um sentido completo nessa palavra ou nesse conjunto. E já frase nominal. O que nós temos de conceito? O que é uma frase nominal? Ocorre quando não há presença de verbo. Exemplo, saúde. Então, quando é um costume, a pessoa espirra, né? Alguém fala saúde, uma maneira educada, ali naquela situação do espirro. A palavra saúde passa uma mensagem completa, que você está desejando saúde para aquela pessoa que espirrou, né? Um costume. E a palavra saúde é um nome, é um substantivo. Se é um substantivo, é uma palavra que está na classe nominal. Então, é uma frase apenas nominal. Tem sentido completo, mas não tem verbo. Tem uma palavra de valor de substantivo. Já oração. O que é uma oração em língua portuguesa, né? É todo o conjunto linguístico que se estrutura em torno de um verbo ou locução verbal. Exemplo, eu tenho saúde. Veja só, eu tenho saúde é uma oração porque, primeiro, passa um sentido completo e esse sentido completo, nessa composição das palavras, há um verbo, há uma ação acontecendo, que é o tenho. Então, nós temos uma oração. Então, frase nominal, eu tenho um sentido completo, mas não tenho verbo. Oração, eu tenho sentido completo e tenho sim um verbo. E período. O que é período em língua portuguesa, né? Retomando conceitos. É uma frase que possui pelo menos uma oração. O período ele pode ser simples e pode ser composto. O período simples em língua portuguesa é constituído de uma única oração, a oração absoluta. Já o período composto, constituído de 2 orações ou mais. Então, lembrando, a contagem de orações nós fazemos pelo número de verbos. Se eu tenho um verbo, uma forma verbal, uma locução, eu tenho uma oração. Se eu tenho mais de um verbo, mais de uma locução, eu tenho várias orações. Assim, nós contamos as orações. E ainda, o período. Nós podemos verificar o período pelo início da letra maiúscula e pela finalização através de um ponto. Qual ponto? Através do ponto final, do ponto de interrogação e do ponto de exclamação. São esses 3 que fazem o encerramento de um período. Seguindo, vamos pensando juntos sobre essas retomadas aí e exercitando também esses conceitos. É necessário que a pessoa sinta-se bem com saúde. O período acima é um período simples, pois há uma oração. B, um período composto, pois há 2 orações. E aí, eu tenho uma oração, um verbo só, ou 2 verbos? Se você disse 2 orações, porque há 2 verbos, é a resposta correta. Nós temos a forma verbal é, aí conjugado do verbo ser, e o sinta, do sentir. Então, a resposta adequada é um período composto, porque temos 2 orações, 2 formas verbais. Pensando sobre esses conceitos, agora é a sua vez. Temos 2 enunciados. É necessário saúde, é necessário que a pessoa sinta-se bem com saúde. Responda a letra A.
qual é o sujeito da primeira oração em destaque? E letra B, qual é o sujeito da segunda oração em destaque? Responda. Respondeu, conseguiu encontrar o sujeito de cada um dos períodos que temos. Lembrando que para encontrar o sujeito, é necessário antes encontrar o verbo da oração. Encontrando o verbo, nós perguntamos quem está realizando aquela ação, ou quem é aquilo, ou que é. E aí nós teremos como resposta o sujeito daquela oração. E o que restará será o predicado. Então vamos à correção. Qual é o sujeito da primeira oração? Saúde. Qual que é o sujeito da segunda oração? Que a pessoa sinta-se bem com saúde. Vamos conferir isso com a dica que eu dei do quem, né? O que é necessário? O que é necessário? Saúde. É a resposta que temos aqui, correta? O que é necessário no segundo período? Que a pessoa sinta-se bem com saúde. Também é o que temos aqui. Então, através do o que é necessário, tivemos a resposta e encontramos o sujeito de cada período. Agora, pensando juntos sobre o primeiro período que estava ali na atividade. É necessário saúde. Esse período, nós temos aí simples ou composto. Simples ou composto. E a palavra saúde pertence à classe gramatical a qual classe? E ela exerce qual função sintática nessa frase, nessa oração? E no lugar dessa palavra, pode-se encaixar a oração que a pessoa sinta-se bem com saúde? Várias questões, né? Então vamos por partes. É necessário saúde. O nosso período aqui é simples. Isso mesmo, é simples. Nós acabamos de ver, temos um verbo, que é o é. É necessário saúde. Então, o é uma oração apenas, período simples. E o saúde, que é a resposta, que é o nosso sujeito, pertence a qual classe? A classe dos substantivos. Saúde é um substantivo abstrato, inclusive, que nós não conseguimos representar somente, ele precisa de alguém para ser representado. E, nesse caso, o substantivo saúde exerce qual função aqui nesse período simples? A função de sujeito é de quem estamos falando. Quem é necessário? O sujeito. A saúde é necessária. O que é necessário? A saúde, o nosso sujeito. E podemos trocar a palavra saúde, o substantivo saúde, pela oração. É necessário que a pessoa sinta-se bem com saúde?
Sim, podemos fazer essa substituição por uma oração, inclusive. Então, sim, é possível. O que podemos concluir dessa substituição do uso da palavra saúde ou então da oração, que a pessoa sinta-se bem com saúde? Nós podemos concluir o seguinte, que temos duas orações quando fazemos a substituição. Daí nós teremos um período composto, teremos o e o sinta-se. Período composto, teremos uma oração que é principal e uma que é subordinada. Por que ela leva esse nome de subordinada? Porque ela ocorre em um período composto e estabelece uma função sintática em relação à oração principal. Como assim função sintática? Lembra? Acabamos de falar aqui, o saúde tem papel de sujeito. Se eu troco a palavra saúde por uma oração, essa oração também tem papel de sujeito. O que é necessário? Que a pessoa sinta-se bem com saúde. O que é necessário? Saúde. Saúde, uma palavra, um substantivo, não é oração. Que a pessoa sinta-se bem com saúde é a oração. É um período composto nessa troca. Então, sim, nós temos essa oração como dependente da outra, porque ela faz o papel de sujeito aqui. Temos um sujeito, temos um verbo e temos um predicativo, uma característica do meu sujeito, que é a oração. Ainda revisando, essa oração ela é uma oração subordinada substantiva. Lembrando, ela exerce um papel de substantivo. Substantivo é de ordem nominal. Então, chamamos ela de oração subordinada substantiva. É aquela que exerce função sintática própria do substantivo. É introduzida por uma conjunção subordinativa integrante, podendo ser o que ou o se. No nosso caso aqui, nós temos a conjunção que, introduzindo essa oração subordinada, que tem papel de substantivo, de sujeito. Vejamos agora as duas orações e elas estão mostrando em detalhe toda essa transformação, essa substituição de período simples para período composto. É necessário saúde. Então temos um período simples, um único verbo, uma única oração. O verbo é o verbo ser conjugado. Temos o predicativo necessário, predicativo do sujeito, uma característica do meu sujeito, e o sujeito que é a palavra saúde, o substantivo saúde. Agora, no período composto, é necessário que a pessoa sinta-se bem com saúde. Nós temos duas orações, já não é mais um período simples. Temos o verbo é e o verbo sinta. Então, duas orações, uma é a principal e a outra é subordinada substantiva, porque exerce o papel de sujeito e ela leva o nome de subjetiva, justamente por essa função de ser o sujeito da oração principal. Quais são as possibilidades que temos aí, as funções sintáticas próprias dos substantivos? Então, nós temos um substantivo aí podendo ser sujeito, objeto direto, que é quando ele completa um verbo, objeto indireto, quando ele completa o verbo e apresenta uma preposição, exige uma preposição, o aposto, quando ele mostra uma explicação a respeito de um termo, o complemento nominal, quando ele completa um nome, e o predicativo, quando ele apresenta uma característica do sujeito. Seguindo, vamos ver aqui as possibilidades das orações subordinadas, elas podem ser desenvolvidas ou reduzidas. É necessário que a pessoa sinta-se bem com saúde, já vimos esse período. É uma oração subordinada substantiva desenvolvida. Por que desenvolvida? Porque ela apresenta a conjunção, no caso o que, como já vimos, e ainda o verbo está flexionado no modo indicativo ou no modo subjuntivo, que é o caso o sinta. Nós temos aqui no modo indicativo, uma certeza sendo mostrada. Já na outra possibilidade de encontrarmos uma oração subordinada, ela pode ser reduzida. É necessário a pessoa sentir-se bem com saúde. Notou a diferença? Na forma reduzida, apresenta o verbo em uma das formas nominais. Não há a conjunção subordinativa também. Então nós temos aqui o sentir. Esse final ir é o infinitivo, é uma forma nominal do verbo, não há uma conjugação. E ainda não temos aqui a introdução dessa oração com a conjunção que ou com a conjunção se. Então chamamos essa oração de uma oração reduzida pela forma verbal.
Estamos chegando ao fim. Na aula de hoje, realizamos a leitura e compreensão de um fragmento de uma notícia, retomamos também os conhecimentos sobre orações subordinadas. Desejo a você dias melhores, continue bem e até a próxima!